Nos começos da USP, havia no Brasil alguma tradição de pesquisa que beneficiasse o pessoal do departamento de física? Boa pergunta, gostei. Bom, é que antes de 1984 já havia até físicos brilhantes aqui no Brasil. O professor Morizzi, do Observatório Nacional, que tinha feito experiências sobre raio-x e outras coisas. Houve também alguma pesquisa teórica de relatividade geral, com o professor Amoroso Costa. O professor Teodoro Ramos também tinha feito pesquisas em teorias de física. Houve algumas personalidades notáveis, mas faltava uma escola de física trabalhando sistematicamente. Isso começou aqui em São Paulo, depois de 1984, mais ou menos, por aí, com a vinda do professor Watag, quando foi criado o Departamento de Física da Faculdade de Filosofia. Mais ou menos na mesma época, havia chegado ao Rio de Janeiro o professor Bernhard Gross, que era um refugiado vindo da Alemanha, que ficou trabalhando no Instituto Nacional de Tecnologia aqui em São Paulo, com o professor Watag. Iniciou pesquisa teórica sobre mecânica e quântica, e também nas pesquisas experimentais sobre raios cósmicos. Ao passo que no Rio de Janeiro, o professor Gross fazia uma pesquisa mais ligada com a física do estado sólido, então pode-se dizer que, de um certo modo, a física nuclear das partículas elementares nasceu no Brasil, aqui em São Paulo, com o professor Watag, e a física do estado sólido no Rio de Janeiro com o professor Bernhard Gross. Depois São Paulo foi crescendo, Rio de Janeiro também. Muitas pessoas vieram trabalhar conosco e depois voltaram para lá. Inclusive, fundaram lá o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, criado pelo professor Lattes e pelo professor Leite Lopes. O professor Lattes tinha se formado aqui conosco, no nosso departamento. O professor Leite Lopes se formou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas depois da graduação veio para São Paulo e trabalhou 1 ano comigo. No Brasil, a física do estado sólido nasceu no Rio e a física nuclear das partículas aqui em São Paulo. Professor, o senhor afirma, a propósito desse seu trabalho sobre o processo Urca, que o senhor sentiu que foi capaz de legar uma série de coisas, sabe? Então, é porque fui eu que introduzi a ideia do neutrino no problema. Ninguém estava cogitando o neutrino. Pois é, o senhor acredita que foi capaz de introduzir essa ideia por estar fora do assunto? Talvez se possa associar isso um pouco à ideia de Feyerabend, que é uma espécie de metodologia anárquica. Quer dizer, o fato da pessoa estar muito dentro do assunto, de ser muito metódica, acabaria impedindo a descoberta. Então, a pessoa fica meio imbuída de certas coisas. Muita gente andava, até que um dia me telefonaram, dizendo que o professor Morrison estava aqui em São Paulo e queria conversar comigo. Aí eu fui lá conversar com ele, Ele me disse assim: eu vim aqui para São Paulo para fazer uma pergunta para você. Gamow, que era uma pessoa extremamente correta e sincera, sempre disse que a ideia do neutrino fora a minha. Por isso, o professor Morrison veio aqui me perguntar o que me levará em 1940 a pensar no neutrino. Eu disse que a pergunta, na minha opinião, deveria ser invertida, porque os outros não pensaram. Eles tinham uma informação mais do que suficiente, mais informação do que eu mesmo, Mas é que havia, vamos dizer assim, um certo hábito de pensamento, uma certa coisa que fazia com que eles, mesmo conhecendo as coisas, se esquecessem delas, não é? Agora, uma pessoa que não estava sob esse condicionamento podia ter aquela ideia. Aliás, isso foi sempre uma característica do meu tipo de trabalho. Talvez exatamente porque eu estava sempre acostumado a trabalhar sozinho. Sem receber muitas influências, sempre via as coisas por outro modo, de outro jeito, Por exemplo, naquela mesma época em que eu estava nos Estados Unidos, publiquei uma nota na Fiscal Review, em 1941, que então passou despercebida, em que eu já havia considerado a possibilidade da existência de interações que não conversassem à paridade. Essa ideia ocorreu ali e a Yang, se eu não me engano, uns 20 anos depois, Mas eles não sabiam que eu havia feito esse trabalho. Os japoneses, e por isso me imaginará anos depois, um pouquinho tempo, depois de descobrir que fui eu. Quando o professor Sakata referiu ao fato de que essa ideia da possibilidade de interações não conversarem à paridade já tinha sido dada em 1941, passando despercebida. A física das partículas teria avançado muito se houvessem levado em conta a minha observação daquela possibilidade, segundo Sakata. Mas eu acho que sempre houve isso comigo. Tentei sempre ver as ideias sem preconceitos, como nos meus trabalhos sobre mecânica estatística clássica, de Bruxelas, que eu acho que seriam trabalhos muito importantes, Por um lado, eu não era condicionado, vamos dizer assim. Eu tinha uma certa ingenuidade de visão, mas por outro lado, tinha uma confiança muito grande em coisas lógicas. Se uma certa coisa era lógica, então ela devia existir para mim. E nisso talvez tive muita influência de Dirac.
Dirac sempre tinha muito isso de acreditar que se uma certa coisa é lógica, então essa coisa deve existir. E dos trabalhos que eu fiz, esse é o que eu mais gosto, talvez. Porque mostrei que, mesmo dentro da mecânica clássica, da mecânica newtoniana, havia toda uma área de possibilidades que ficará completamente desconhecida, não tendo sido explorada, e até hoje eu mesmo confesso que não entendo ainda bem aqueles resultados, tudo o que aquilo possa significar. Alteravam certas ideias que não eram muito corretas sobre a indisponibilidade, sabe, daquelas partículas. Nas estatísticas quânticas, né, nas partículas idênticas são consideradas como indistinguíveis. Desculpa, não lembrei dessa palavra, mas enfim. Assim, dois elétrons são diferentes, né, um do outro. E isso se passava que isso seria uma consequência da teoria dos quanta. Eu achava isso logicamente absurdo, porque era uma questão de simetria, uma questão de simetria em si mesma. Não tem nada a ver se é mecânica quântica ou mecânica newtoniana, mas deve sempre ter importância, é claro. Eu mostrei exatamente que na mecânica Newton você poderia construir uma mecânica estatística de partículas, que são diferentes. Eu acho esse trabalho muito interessante, mas tenho a impressão de que a importância dele vai ser numa área muito afastada da física habitual, talvez principalmente em parapsicologia, porque abre certas possibilidades estranhas, vamos dizer, né? A possibilidade de haver certos estados de matéria em que não haja localização espacial. Haveria uma possibilidade desse tipo, é que resultaria exatamente no meu formalismo ligado à mecânica de Newton. Bem, a única área onde eu poderia pensar alguma coisa desse tipo seria exatamente na área de parapsicologia. Mas é engraçado que o meu trabalho não tinha nada a ver com isso, sendo puramente matemático, ainda mais baseado na parte clássica da física, mas abre essa possibilidade, né?